Olá, meus amigos! Mais uma vez eu venho aqui anunciar a poderosa palavra de Deus. E hoje estaremos aqui aprendendo sobre o Deus que não deixa que nada venha nos faltar. Você chegou agora aqui no nosso canal e ainda não se inscreveu? Inscreva-se, é gratuito. Deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração, eu estarei orando por você. Se prepare, Deus tem uma mensagem especial que vai impactar o seu coração. Muito bem, meus amigos, e no nosso estudo de hoje nós estaremos estudando o Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 5. Nos vídeos anteriores nós estivemos estudando o versículo 1, 2, 3 e 4. Se você perdeu as mensagens, é só dar uma olhadinha nos vídeos anteriores a este aqui no canal e você vai entender melhor essa mensagem. Mas a partir de hoje nós estaremos aqui estudando o versículo 5, e eu tenho certeza que essa mensagem vai impactar o seu coração. Diz a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 5, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Deixa eu ler mais uma vez para você absorver esses versículos. Preste atenção. Versículo 5 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Preste bem atenção. O Senhor Jesus, ele se revela aos discípulos que estavam num momento ali de indecisões na vida. Jesus havia ressuscitado e começou a aparecer a algumas pessoas. E nesse dia ele apareceu a estes discípulos. Ele fez uma pergunta a estes discípulos. Ele disse assim: Filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Primeira coisa, meus amigos, para nós aprendermos aqui no nosso estudo de hoje. Deus nos trata como filhos. Jesus, quando foi falar com os discípulos, que estavam ali um pouco aborrecidos, entristecidos, porque trabalharam, lutaram, se esforçaram e não conseguiram trazer o peixe para casa, Jesus falou com eles e disse assim: Filhos. O tratamento que Deus tem com você é de um filho de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, assim: A todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Não importa em qual igreja, em qual denominação, qual a placa da igreja, qual é o local, se foi numa praça, se foi através do rádio, da televisão, não importa o local onde você aceitou a Jesus. Mas se um dia você aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador e faz dele o Senhor da sua vida, se você tem observado os mandamentos dele, a Bíblia diz que a todos quanto receberam, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Você como filho tem direito a uma herança. Você como filho tem direito a uma comunhão. O Senhor Jesus, quando falou aos discípulos que estavam com o barco vazio, sem peixes, ele disse: Filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Eu aprendo aqui duas coisas importantíssimas no início desse nosso estudo. Primeiro, Deus ele trata você como filho. Existem muitas coisas que você pode dizer que a pessoa é um ex-marido, ex-mulher, ex-funcionário de determinada empresa, ex-viciado em alguma coisa, mas não existe a categoria ex-filhos. Você nunca vai dizer ou ouvir alguém dizer: esse aqui já foi meu filho. Não. Você vai ouvir alguém dizer: esse aqui já foi meu marido, minha esposa, essa pessoa já foi funcionária aqui na minha empresa, mas você nunca vai ouvir
a pessoa dizer: esse aqui já foi meu ex-filho. Esse é o meu ex-filho. Não é mais filho. Nunca. Jamais você vai ouvir isso. Não existe essa classe, essa categoria ex-filho. O Senhor Jesus, quando se referiu aos discípulos, ele disse: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? A segunda coisa é que Jesus ele pergunta a eles se eles tinham alguma coisa para comer. Deus se interessa pelos seus problemas. Deus ele se interessa pelas suas necessidades. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas ainda que essa se esqueça. É o que diz o profeta Isaías. O Senhor disse: eu não me esquecerei de ti. Na palma das minhas mãos eu te gravei. O Senhor ele está sempre olhando para você. Ele sabe todas as suas necessidades. Ele se importa com você. Ele verdadeiramente ama você. E o Senhor Jesus ele fala: vocês têm alguma coisa de comer? E eles disseram: não. Quando Deus fala conosco, nós sabemos que Deus está falando. Eles ouviram uma voz e essa voz os chamou de filhos. Você está ouvindo essa mensagem hoje e o Senhor também está falando com você. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Você é alguém que foi eleito para ser uma bênção. Você é alguém que foi eleito para receber promessas de Deus e bênçãos celestiais, bênçãos espirituais e bênçãos também materiais. O Senhor Jesus, quando falou aos discípulos: vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram não. Jesus deu a eles um direcionamento. Lancem então a rede à direita do barco. E o que eles fizeram? Eles lançaram. Deus sempre tem um direcionamento, Deus sempre tem uma ordem para te dar, uma missão para te dar, um direcionamento que vai te conduzir à vitória. Eles, quando colocaram em prática o que Jesus mandou eles fazerem, eles tiveram a vitória. Deus quer que você tenha a vitória. O Espírito de Deus, ele está na sua vida e não está por acaso. Este Espírito que está dentro de você, que é o Espírito de Deus, ele testifica da palavra. Ele mostra a você que você realmente é um filho de Deus, que você nasceu para brilhar, que você nasceu para vencer e que você vai conquistar as promessas de Deus. Esteja tudo bem ou não, diz a Bíblia: caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Creia nessa palavra. O Senhor Jesus ele disse aos discípulos: lancem a rede. E eles lançaram. Talvez seja a hora de você voltar a lançar a rede, de você voltar a fazer aquilo para qual Deus preparou você. Você talvez é um advogado, um empreiteiro, é uma dona de casa que sabia vender bolos, sabia fazer negociações, alguma coisa parou você. É hora de você voltar àquilo que Jesus mandou você fazer. Talvez pregar o evangelho, talvez ser um empresário e alguma coisa fez com que você parasse, desistisse, mas agora é hora de você voltar. O Senhor Jesus deu a direção, deu o local. Lancem à direita do barco. E eles lançaram. Quando eles fizeram isso, veja o que está escrito na Bíblia, meus amigos. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Versículo de número 5. Diz assim, versículo 6, e ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Os peixes foram muitos, a quantidade de bênçãos foram muitas entrando naquele barco, porque eles obedeceram a Jesus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça aquilo que o Espírito Santo de Deus fala com você quando você lê a Bíblia, quando você está na igreja e ouve uma pregação, quando você está na sua casa ali sentado num canto sozinho, falando com Deus e Deus ele fala algo ao seu coração. Eles lançaram a rede e conseguiram o que eles precisavam, os peixes. O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? O Deus da Bíblia não mudou. A Bíblia diz no livro de Hebreus 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou e ele há de suprir as suas necessidades. Por hoje, nós vamos aqui concluir este estudo, mas nós voltamos na próxima mensagem e continuaremos aqui a partir do versículo 5.
aprendendo coisas especiais que vão nos conduzir à vitória. Eu quero orar por você, fazer uma oração por você e pela sua família. Querido Pai, eu oro pelos nossos amigos que acompanham agora a essa ministração da palavra e eu peço a bênção sobre todos. Cura, liberta, restaura, dê vitória, que o mal caia por terra e a bênção do Senhor venha sobre todos. Em nome de Jesus e amém. Você está abençoado. Tome posse da bênção, tome posse da sua vitória. Deus está na sua vida. Um abraço e até a nossa próxima mensagem, em nome de Jesus.